E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando sobre 40 dias de propósito. Lembrando que a gente está no 26º dia de propósito. Então fica ligado e vem comigo, hein? A gente vai falar hoje sobre crescendo por meio da tentação. Como assim crescendo por meio da tentação? A palavra de Deus lá em Tiago 1,12 fala assim: Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Martinho Lutero também fala assim: minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Quando a gente fala sobre tentação, na verdade a gente está falando sobre oportunidade para fazer o que é certo, né? O caminho para um amadurecimento espiritual, porque a tentação é exatamente isso, é para nos amadurecer espiritualmente. Então, é como se cada tentação que a gente passa, cada situação na nossa vida que a gente passa, como se fosse um degrau, né, rumo a oportunidade de fazer verdadeiramente a coisa certa. A tentação, ela é apenas uma oportunidade de escolha, né? Como quando Deus colocou no jardim do Éden, ele colocou o fruto do bem e do mal, né? Do conhecimento do bem e do mal, e ele colocou a árvore da vida, né? Onde eles teriam vida eterna. E ali ele permitiu que ficasse para que o homem escolhesse. Então havia uma tentação, conhecer o que era certo, o que era errado. E eles acabaram optando por conhecer o que era certo e o que era errado, né? As tentações, elas são utilizadas para nos fortificar e para desenvolver o nosso caráter, né? Para que a gente tenha um caráter como o caráter de Cristo. Como é que a gente desenvolve isso? Através do fruto do Espírito, né? A mansidão, domínio próprio, enfim. E a Bíblia fala que contra elas não há lei, né? Contra esse fruto do Espírito. Jesus é o exemplo de perfeição, né? Ele é exemplo de amor, é exemplo de alegria, paciência. Ele é o fruto do Espírito em carne, em terra, em vida, né? Eu costumo dizer, ele não só tem amor, ele é amor. Jesus é longanimidade, Jesus é benignidade, Jesus é alegria, é paciência, domínio próprio, né? Jesus é mansidão, então ele é o próprio fruto do Espírito. E como é que o Espírito Santo produz esse fruto dentro da gente? A gente falou sobre isso, tem uma live chamada Fruto do Espírito, onde a gente fala detalhadamente de cada fruto e de como alcançar esses frutos, né, esse fruto para a sua vida, né? Mas como é que esse Espírito Santo produz na nossa vida esse fruto com 9 qualidades, né? Um fruto com 9 qualidades. Parece de repente, né? De repente a gente acorda de manhã e a gente está cheio do fruto do Espírito Santo de Deus. Bem, na verdade, é um processo, né? O fruto, ele desenvolve e amadurece lentamente dentro da gente. Eu acredito que por isso que é chamado de fruto do Espírito, né? Porque ele tem a fase de semente, depois a fase de fruta verde, aí de vez, né? Amadurecendo, e depois a fruta madura, né? Então é um processo, não acontece como pirlim-pim-pim da noite pro dia. E aí o que acontece? Quando a gente desenvolve esse fruto do Espírito, a gente desenvolve o caráter de Cristo, né? A gente desenvolve a imagem do Espírito Santo, a gente reluz essa imagem do Espírito Santo na nossa vida. E depende da gente, porque assim, desenvolver esse caráter, ele na verdade é uma escolha, né? Ele envolve uma escolha.
A gente tem que ver a tentação como uma oportunidade para escolher o que é certo. O Espírito Santo de Deus, ele desenvolve esse fruto do Espírito na nossa vida, permitindo que a gente passe por situações nas quais nós somos tentados e aí exteriorizamos uma característica exatamente oposta da que nos foi colocada. Por exemplo, quando Deus nos ensina a amar, geralmente Ele coloca uma pessoa que é completamente desagradável na nossa vida, que é difícil de amar, alguém que é difícil de caminhar com ela, para que a gente aprenda a amar incondicionalmente essa pessoa. Então Deus ensina verdadeiramente a alegria no meio de onde? No meio da aflição, no meio da tristeza, é que Ele nos ensina a alegria. A gente tem que entender que alegria e felicidade são duas coisas diferentes. A felicidade, ela depende das circunstâncias externas, né? O que está lá fora que me traz felicidade. Mas a alegria, ela se baseia num relacionamento verdadeiro com Deus, né? Quando Deus faz com que essa paz desabroche dentro da gente e a gente consegue se manter com fé e alegre na presença do Senhor, tranquilo, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às tentações. A gente tende a pensar que a tentação, na verdade, ela está fora, né? Ela tá do lado de fora e a gente vê, visualiza e aí é tentado. Quando, na verdade, a tentação ela começa de dentro para fora, começa pelo desejo, por aquilo que não provém de Deus, por aquilo que não é importante para o Senhor e nem para a gente, não edifica a nossa vida. Então, na verdade, ela começa de dentro para fora. E, assim, apesar dela ser um ponto crucial para o nosso treinamento, para a gente entender o nosso propósito aqui na Terra, para que a gente seja trabalhado e transformado através da tentação, ela é uma arma na mão do inimigo, porque é nessa hora que ele trabalha para nos afastar da presença do Senhor, né, com as tentações. A palavra de Deus diz que o pecado é doce como mel, mas amarga como fel. Então, assim, a gente não é tentado com coisas que são desagradáveis, a gente é tentado com coisas que são saborosas, que são agradáveis aos nossos olhos, ao nosso olfato, ao nosso paladar, então, ao nosso tato. Então, a gente é tentado por aquilo que a gente já deseja de alguma forma, que nos agrada de alguma forma. E como é que a tentação funciona? Bem, Satanás é muito esperto, né? Ele se apresenta como um anjo de luz, ele se apresenta com algo que a gente queira verdadeiramente, como a gente estava falando. Por isso que Paulo ele fala assim, que somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos, né? Existem 4 fases. Pode ver que a tentação, né, o diabo nos tenta de uma maneira periódica, ele tenta de uma maneira que segue um ritmo sempre parecido, né? Como assim, Cláudia? Existem 4 fases da tentação, né? Um processo. A primeira fase da tentação, ele identifica dentro da gente um desejo, o que a gente deseja, algo que a gente queira. Ele olhou para Eva e identificou que Eva queria ser igual a Deus. Então, identificou um desejo dentro dela, algo que ela queria, algo que era importante para ela. Aí depois que ele identifica isso, né, que ele valoriza isso, que ele frisa isso dentro das pessoas, né, que ele coloca no seu coração que você merece isso, que isso é importante para você, que você deseja com toda a sua força e que não existe nada melhor ou maior na sua vida do que aquilo que você deseja. Aí ele vem com a segunda fase, que é a dúvida. Ele coloca no nosso coração a dúvida se aquele caminho que a gente está seguindo é certo ou errado, se é pecado, se não é, né? Ele fala para Eva assim, será, né? Será que é mesmo errado?
Deus disse para a gente que era para comer, não comer das frutas do jardim, né? Então ele vai colocando dúvida a respeito do que verdadeiramente Deus nos disse do que é certo e do que é errado. Ah, mas será que isso não era só no Antigo Testamento? Ah, mas isso aí já passou, né? O mundo está vivendo uma nova história, mas a Bíblia é única. A Bíblia não muda. A Bíblia é atual, então ela só é atual pelas promessas, mas pelas coisas pecaminosas ela não é atual, ela está ultrapassada, né? Que valores são esses? Por que 2 pesos e 2 medidas? Então ele coloca essa dúvida no nosso coração. E aí ele vem com a terceira fase, que é o engano. Então ele não fala a verdade, ele engana, ele é o pai da mentira, né? Ele fala para Eva, olha, se você comer, de certo não morrerás, de certo você será igual a Deus, né? Então, assim, ele não sabe falar a verdade. E aí a gente acaba fazendo o quê? Depois da quarta fase, a gente acaba desobedecendo, né? Às vezes a gente pensa que a tentação está ao nosso redor, mas ela não está só ao nosso redor, ela começa dentro de nós com o desejo por alguma coisa. Então a gente precisa pensar bem o caminho que a gente está trilhando e o que a gente deseja de verdade, está dentro ou não da palavra de Deus. A gente falou isso ontem, né, sobre a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus para não pecar, de ter sempre dentro de nós o desejo de servir ao Senhor continuamente e colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida, exatamente para que a gente não seja enganado pelo inimigo. A palavra diz assim, errais por não conhecer as Escrituras. Então a gente peca, a gente comete erros porque a gente não degusta da palavra, a gente não devora a palavra, não estuda a palavra e aí a gente acaba cometendo erros infames, sabe? Por falta de conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Isso é muito importante mesmo. E a gente costuma dizer, né? A Bíblia fala que o nosso tesouro está onde o nosso coração está. Então, se o meu coração está dentro da palavra de Deus, está buscando a palavra de Deus, o meu tesouro está ali. Mas se o meu coração está buscando só as coisas do mundo, satisfazer a minha sensação carnal, então é ali onde está o meu tesouro, onde está o meu coração. E aí a gente colhe o fruto do nosso pecado, né? Ou a gente tem um caráter forjado para ter um caráter de Cristo, ser semelhante de Cristo, ou a gente não é semelhante a Cristo e aí a gente trilha um outro caminho, né? E aí eu pergunto, tá bom, e sabendo que a tentação é tudo isso, que o diabo vem para fazer um reconhecimento diário e descobre meu desejo e aí ele vai tentando adentrar o meu coração com mentiras, com enganos, como é que eu faço para fugir da tentação? Primeiro ponto é recusar-se a ser intimidado, né? A palavra de Deus diz que resistir ao diabo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ela fala, primeiro se sujeite a Deus, faça a vontade de Deus na sua vida. Depois você resiste ao diabo, porque você não está sozinho, você está no centro da vontade de Deus, então ele está te revestindo ali. E aí você tem poder, através da graça de Deus, através dessa maravilhosa proteção do Senhor, de resistir ao diabo. E aí quando você resiste a ele, ele foge de você e aí ele não consegue te tentar. E outra coisa, assim como a gente fala a respeito do pecado, né, que nós não somos perfeitos e que infelizmente nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas hoje nós temos, graças a Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar, nós temos o livre acesso de pedir perdão, nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, pedir perdão e ser libertos. A mesma coisa acontece com relação à tentação, né? A tentação ela é um sinal que Satanás nos odeia. Ele nos odeia. E
ele fica procurando uma fraqueza, uma debilidade para nos afastar da presença de Deus. Mas a tentação, ela não é uma fraqueza ou uma vida profana, não é isso. A tentação é exatamente o que o nome diz, ser tentado, ser seduzido, tentar seduzir-nos, né? Para levar-nos ao pecado. Nada mais é que isso. Tem uma frase que fala assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho nela. Quer dizer, você não pode impedir que Satanás venha te tentar. Você não pode impedir, ele vai tentar. Ele foi tentar Jesus Cristo. Jesus Cristo ali 40 dias de jejum, ele veio tentar Jesus Cristo. Então você não pode impedir que ele venha te tentar, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça, que ele mude os seus conceitos, valores, né, o seu conhecimento bíblico e te afaste da presença do Senhor. Na verdade, assim, quanto mais próximo a gente está de Deus, quanto mais próximo a gente se vê na presença de Deus, mais o diabo tenta nos tentar, mais ele tenta nos derrubar, né? A gente vê isso claro na vida de Jó, do tanto que ele tentou a Jó ali com a esposa para que Jó abandonasse a Deus e viesse a falecer sem a salvação. Então ali ele ficou tentando Jó o tempo todo, né, para que ele desistisse. E Jó estava cada vez mais próximo de Deus, mesmo em meio à tribulação, ele não abandonou a Deus, então ele estava cada vez mais próximo. Então, quanto mais próximo, maior a tentação. Uma outra forma de resistir é reconhecer o padrão da tentação e estar preparado para isso, né? Existe, como a gente falou, um padrão. Então, esteja pronto, como Atos 21 fala, que Paulo diz, estou pronto. E como é que eu estarei pronto, Cláudia? Buscando a presença do Senhor. A gente só está pronto quando espiritualmente a gente busca a presença do Senhor e finca as nossas raízes na rocha, né, que é Jesus. E não pense que o inimigo vai parar de tentá-lo, sabe? O diabo, ele está pronto para nos atacar. Ele é o que mais traz satisfação a ele, é nos afastar da presença de Deus. Mas para que você vença a tentação, se pergunte a si mesmo, quando é que eu sou mais tentado, né? Em qual dia da semana? A que hora do dia? Pergunte para você mesmo, onde eu sou mais tentado? No trabalho, em casa, na casa do meu vizinho, em um bar, no aeroporto ou em um hotel fora da cidade? Quem está comigo nos momentos em que eu sou mais tentado? São amigos, colegas de trabalho, uma multidão de estranhos? Quando estou só? Como normalmente me sinto quando sou tentado? Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Talvez seja quando você está magoado, zangado, preocupado ou após de um grande sucesso ou de um momento de elevação espiritual. Então, quando é que acontece essa tentação na sua vida? Olha, quando Paulo e Barnabé estavam saindo de uma das igrejas que eles falaram da palavra, um dos tabernáculos, né, dos cenáculos, eles falando da sinagogas, falando da palavra de Deus, e que eles saíram, uma das cidades, eles curaram um coxo, e isso virou um rebuliço, porque as pessoas começaram a acreditar que eles eram deuses, e aí queriam queimar incenso, queriam fazer e acontecer, porque eles eram deuses e acabou. E aí quando eles correm atrás e dizem, olha, nós não somos deuses, nós somos seres humanos, eles rasgam as vestes, mostram que eles são tão humanos quanto aqueles homens que estavam ali. E aí Paulo é apedrejado até sair da cidade, né, até ser retirado da cidade como se estivesse morto. Então,
a gente vê aí que Paulo poderia se engrandecer com isso. Ele podia falar assim, eu sou Deus, eu sou poderoso, eu sou majestoso, eu sou grandioso. Mas ele não faz isso, ele diz toda a glória e toda a honra seja dada a Deus, né? Então é uma das formas de tentar o homem, não é só com coisas assim que a gente já sabe que são pecaminosas, mas com vaidade, sabe? Com situações que você olha assim e fala, ai gente, mas isso é tão inocente, quando na verdade não é inocente, quando na verdade existe por detrás um plano de Satanás para te afastar da presença de Deus. É importante a gente seguir a palavra de Deus para fugir da tentação, né? Fala assim, seguir os provérbios, né? Provérbios de Salomão, ele dá muitos conselhos para que a gente fuja da tentação. Então, a gente tem que pensar bem, né, em todos os planos que vão dar certo na nossa vida e evitar os caminhos maus, né, as coisas ruins da vida, né. A palavra de Deus diz assim, bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, não buscar também ser tentado, porque às vezes a gente busca ser tentado, a gente vai para o lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. E sabe, Deus sempre está conosco, Ele fala assim, clame a mim no dia da angústia e eu te livrarei e você me honrará. Então, um dos pontos para a gente também resistir à tentação é exatamente isso, é pedir ajuda a Deus para resistir à tentação. Você vê Jesus o tempo todo pedindo a Deus que o ajude a resistir à tentação. A gente vê muito, né, pedir ajuda, a gente vê muito nos Salmos, né, quando as pessoas estavam passando por aflições, os profetas estavam passando por aflições, eles diziam, ajuda-me, Senhor. Você vê Davi falando, ajuda-me, Senhor. Então, assim, é importante a gente pedir ajuda a Deus, pedir para que Ele nos sustente. E às vezes a gente não toma esse tipo de atitude, né, de pedir ajuda a Deus, de resistir ao diabo, de buscar a presença do Senhor, porque a gente está muito interessado em satisfazer os desejos carnais, infelizmente. Então, e muitas das vezes a gente não só está interessado em satisfazer o desejo carnal, como muitas pessoas pensam assim, eu faço e depois Deus me perdoa e acabou. E não é assim, isso é um pecado consciente, sabe? Deus perdoa quando há verdadeiro arrependimento dentro da gente. E, mas Deus deve estar cansado de mim, de tanto pedir ajuda, de tanto clamar a Ele. Olha, Deus gosta que você peça ajuda, que você clame a Ele. Porque o amor de Deus, ele não se esgota, ele não se acaba. O amor de Deus é para sempre, é eterno. Então, ele quer mesmo que a gente viva na dependência dele, que a gente sempre peça ajuda, né? Para que a gente não tropece o nosso pé em pedra. Para que a gente não tenha uma vida terrena desfrutando dos valores das coisas carnais e depois ter uma morte eterna, né? Não é isso que Deus deseja pra gente. Então pense direitinho. Toda tentação é uma oportunidade para a gente fazer o que é certo, ok? E lembra de Tiago 1,12 que fala: Deus abençoa os que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. E a pergunta de hoje é a seguinte: que atributo do caráter cristão eu posso desenvolver derrotando a tentação mais frequente em mim? Então, o que é que tem passado na sua vida e que Deus está querendo te ensinar através da tentação que você tem passado?
você está enfrentando um chefe difícil, então Deus está querendo te ensinar a ter paciência, a ter tranquilidade, sabedoria no lidar. Você está enfrentando funcionários difíceis, é a mesma coisa. Deus está colocando no seu coração amor ao próximo, desenvolva o amor ao próximo. Você está enfrentando a dificuldade de aceitar, ajudar o flanelinha ou ajudar o pessoal que fica vendendo balinha lá no sinal. É Deus querendo colocar no seu coração caridade, né? Porque você enfrente isso. Então, assim, pensa na tentação, qual é a oportunidade de aprendizado que Deus está te dando, porque a tentação nada mais é para que a gente cresça espiritualmente, sabe? Jesus Cristo saiu daquele deserto e ele enfrentou a Satanás com muita sabedoria, e Satanás fez de tudo para que ele caísse, né? Oferecendo pão. A palavra de Deus diz que Jesus sentiu fome. 40 dias sem comer, sentiu fome. Olha o desejo de comer. E Satanás identificou o desejo de comer de Jesus. E chegou e fez assim: tá com fome? Se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pão? E Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, e aí você vai decorrendo ali do que aconteceu durante a tentação de Jesus, e você vê que Satanás identifica o desejo no coração, sabe? Ele olha e fala assim: se joga aí desse alto e diga para que os anjos te guardem, você não é o Filho de Deus? Então, assim, o propósito de Jesus na terra era mostrar que ele era o Filho de Deus e morrer na cruz para nos salvar. Então havia o desejo de demonstrar que ele era o Filho de Deus. E fala assim: então se joga aí. E aí ele fala, a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí eles, não satisfeitos, sobe no cume do monte e fala: tá vendo toda essa cidade aí? É minha. Eu te dou se de certo se ajoelhar e me adorar. Olha a mentira de Satanás. Em primeiro lugar, a cidade não é dele, nada é dele, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E o segundo ponto, né? Ele encontra ali o desejo. Você não é filho de Deus, você não é rei dos reis, senhor dos senhores, então vá reinar nessa cidade. E aí Jesus Cristo olha para ele e fala assim: sai de reto, Satanás, vai embora. Porque a palavra diz que somente a Deus adorarás, só a Ele vai prestar culto. Então não vou te adorar, não vou me prostrar. Mas você não vê em nenhum momento Jesus falando: não, eu não estou com fome. Não, eu não sou guardado pelos anjos do Senhor. Não, eu não quero reinar. Não, você não vê Jesus falar isso. Ele responde na palavra de Deus dizendo: eu já sou rei dos reis, senhor dos senhores. Eu não preciso de nada disso. Tudo que tem aqui é de Deus, não é seu, né? Então, siga o exemplo de Jesus. Olhe para o que Deus está querendo falar com você, trabalhar na sua vida, transformar a sua vida. E aí diga para Satanás assim: sai de reto, Satanás. Vai-te embora, bate em retirada, que o meu coração já foi tomado completamente pelo Espírito Santo de Deus, que tem feito uma obra maravilhosa na minha vida. E amanhã, 27º dia de propósito, vem comigo.